E essa terça-feira já começou realmente paralisando o mundo político, isso porque na madrugada de hoje morreu aos 74 anos o escritor e dito também guru ideológico do bolsonarismo, Olavo de Carvalho. Ele faleceu nos Estados Unidos. O motivo da morte ainda não foi divulgado, mas o que se sabe é que há alguns dias ele contraiu o vírus da Covid-19. Quem traz os detalhes para a gente é uma matéria especial da agência Franca. O polêmico escritor Olavo de Carvalho, considerado o guru do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira, morreu aos 74 anos em um hospital nos Estados Unidos onde morava. A causa da morte não foi divulgada, mas Olavo sofria de vários problemas de saúde e anunciou em 16 de janeiro que havia contraído a Covid-19. Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, e autor de vários ensaios conservadores, Olavo de Carvalho ficou famoso por sua retórica incendiária, celebrada na chamada ala ideológica do bolsonarismo e na extrema-direita brasileira. Mas nos últimos tempos ele se distanciou de Bolsonaro e criticou o presidente em várias ocasiões, chegando a afirmar que o político não se reelegeria em outubro. Ferrenho anticomunista e adepto de teorias da conspiração, o escritor, que no passado também foi jornalista e astrólogo, era cético em relação à pandemia, assim como o presidente. Muito bem, então, repetindo, Olavo de Carvalho faleceu na madrugada desta terça-feira aos 74 anos. Agora a gente vai tentar aqui analisar os impactos políticos desse fato. A gente sabe que Olavo de Carvalho foi fundamental para criar as estruturas ideológicas, né, do chamado bolsonarismo. O olavismo é uma das vertentes do bolsonarismo que acabou aí movimentando muitas pessoas, né, que são aí fiéis de Olavo de Carvalho, que seguem à risca aquilo que ele prega no que se refere à política, aos costumes, ao comportamento. E a dúvida é, será que o bolsonarismo vai ser afetado de alguma forma ou comprometido com a morte de Olavo de Carvalho? Queria lançar essa pergunta para o deputado federal Denis Bezerra. Deputado, como é que o senhor recebeu essa informação e a sua análise sobre os efeitos desse fato aqui no nosso país? Bom, assim, primeiro lamentar a morte, né? Ninguém, infelizmente, como tem visto aí na internet, mesmo que haja uma negação em relação à doença, ninguém deve comemorar, celebrar a morte de ninguém, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente lamenta a morte aí de um brasileiro, talvez possa ter sido pela Covid, como você muito bem colocou, a gente não sabe ainda a causa realmente efetiva da morte, mas que essa relação entre, digamos, o guru e o Bolsonaro, ela já vinha um pouco estremecida há algum tempo, né, pela falta, talvez pelo encaminhamento do presidente da República em ter se alinhado muito ao dito centrão, né, perdendo um pouco a essência daquilo que foi trabalhado durante a campanha de 2018. Essa situação por si só, eu já via como um afastamento, né, e a perca dessa essência, como eu citei há pouco tempo. Nós temos que entender também que, nesse momento, com a pré-candidatura aí do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, que foi responsável por aquela condução, né, da Lava Jato, o principal condutor, também quebra um pouco dessa hegemonia. A gente parte um pouco aquela turma ali da extrema-direita, e que isso, com certeza, vai ter reflexos fortíssimos nessa eleição desse ano para a presidência da República. Então, assim, pede-se, na minha visão, uma liderança em, principalmente, tentar trazer pessoas através de um pensamento mais à direita. Realmente, para eles, eu reputo como uma perda grande. Érico, como muito bem falou o deputado Denis, as relações entre Olavo de Carvalho e o presidente Jair Bolsonaro já estavam estremecidas há algum tempo, ele fazendo críticas contundentes, reclamou porque os ministros da chamada ala ideológica, né, como Weintraub, Ernesto Araújo, foram demitidos do governo, mas ainda assim mantinha voto no presidente Jair Bolsonaro. Essa avaliação, né, infeliz, né, a morte de Olavo de Carvalho, de alguma forma vai trazer também uma espécie de alívio para a parte do bolsonarismo, que não vai mais precisar lidar com essas críticas, né, ali tão no quintal de casa?
Olha, Ítalo, o Olavo de Carvalho ele era incontrolável, né? Ele fez críticas recentes, como você e o deputado comentaram, mas ele criticou o Bolsonaro pela primeira vez em janeiro de 2019. O Bolsonaro tinha acabado de tomar posse. No fim de janeiro, ele começou a descer o sarrafo, porque estava tendo gente dele afastada, esvaziada. Então, ele era incontrolável. Eu não vou dizer que é um alívio, não vou dizer que assim, os aliados dele estão felizes, não me parece isso, mas o fato é que o Olavo, em vida, como eu falei, ele era incontrolável e ele podia ser inconveniente, em alguns momentos, inconveniente para o governo, né? Ele tinha falado, agora em dezembro, né, uma live, pouco mais de um mês, que era uma briga perdida a reeleição do Bolsonaro. Ele comparou o Bolsonaro a um prefeito de interior. Então, assim, ele disse que o Bolsonaro nunca leu nenhum livro dele completo, isso eu também acho, e disse que o Bolsonaro usou ele, Olavo de Carvalho, como poster boy, como espécie de garoto propaganda, e depois descartou, e estava afastando o pessoal dele. Então, eram críticas duras, eram críticas incisivas, não eram críticas de fundamento, né, de conteúdo ao governo Bolsonaro, mas críticas contundentes, né? Ele era um incômodo para o Bolsonaro em vários momentos, ele tinha uma ascendência muito grande sobre os filhos do Bolsonaro, e aí a influência chega ao presidente. Mas, olha, eu diria que o Olavo de Carvalho ele foi crucial para o Bolsonaro se entender como de direita. Eu estava até recuperando um dos primeiros discursos do Bolsonaro como deputado no começo dos anos 90, e ele tinha aquele discurso: meu partido é o Brasil, minha ideologia é o Brasil, não sou nem direita nem esquerda, embora ele tivesse ali claramente uma postura de direita, mas naquele momento, no pós-ditadura, a direita é muito desgastada, ninguém queria assumir de direita, ele tinha esse discurso. Elogiava Hugo Chávez, dizia que o socialismo tinha simpatia pelo socialismo, que comunismo não era mais como no passado, que comunista gostava de tomar banho de piscina e tomar uísque, que não tinha nenhum problema. E aí, com o Olavo, essa influência sobre os filhos dele, ele foi assumindo o discurso mais marcadamente de direita. Então, eu diria que o Olavo tem essa importância para o Bolsonaro se reconhecer como de direita. Me parece que o trabalho do Olavo, nessa argamassa ideológica para o bolsonarismo, ele está feito, né? Até porque não precisa assim, de um conteúdo de muita profundidade, de muita elaboração em todos os aspectos. Acho que o que ele deu de contribuição para o bolsonarismo já está dado, e o menino bolsonarismo ideologicamente já anda sozinho. Com certeza, vai durar algum tempo ainda aqui na nossa política. Aqui pelo Facebook tem uma participação interessante da M. Turquia. Ela afirma: quem lê uma obra de Olavo de Carvalho sabe que ele era um homem à frente do nosso tempo, muito além do barulho supérfluo das redes sociais. Coloca aqui Rest in Peace. Comentários que carregam ódio hoje são a demonstração mais concreta do impacto fulminante de seu trabalho contra a miséria intelectual. Deputado Denis, inclusive a gente fez uma matéria especial agora para o portal O Povo Online, mostrando qual o futuro do bolsonarismo sem Olavo de Carvalho. E os analistas são quase unânimes em dizer que o impacto não vai ser grande, porque, como o Érico disse, já é um pensamento introjetado no bolsonarismo, e as obras dele, claro, vão ficar aí para a eternidade, né? O pensamento dele. Você acredita que Olavo de Carvalho tem chances de virar uma figura mítica, de alguma forma adorada pelos seus seguidores e manter a sua força aí ao longo dos anos? Olha, eu acho que, Ítalo, eu acho que esse vai ser um momento agora de transição, né? Eu acredito que vai ter um momento de transição, claro que todo mundo vai estar aí, principalmente aquelas pessoas que se identificavam com as escritas, com os textos dele, vai ter uma identidade maior e vai ter uma comoção maior em termos de consumo de ideias que ele produziu nesse momento. Mas que, com o passar do tempo, outras figuras vão surgir, e eu não acredito que, principalmente pelo que o Érico falou, né, que já está enraizado ali dentro do bolsonarismo, né, essa pegada mais família, mais uma pauta mais rígida, que daqui a pouco vai haver um substituto, talvez não com o mesmo nível, mas haverá um substituto que vai continuar propagando aqueles ideais, e vai substituir
nessa conjectura o Olavo de Carvalho. Muito bem. Mandando aqui agora um recado para quem está acompanhando